não é má. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira-as, mas do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45. Quando essa passagem ocorreu, Jesus fazia o itinerário em Betsaida, Cafarnaum, entrou em Jerusalém, passou pela Judéia, passou por toda a Palestina, fazendo coisas boas. Curava os leprosos, restituía a visão aos cegos. E ali ele começou. E num dia ele entrou numa barca à beira do mar, de Genezaré, que é um lago, todos nós sabemos. E pela multidão que estávamos lá para ver o homem de Nazaré, o Jesus que nós amamos, ele não conseguia falar porque a multidão se apinhava ao redor dele. Então ele entrou na barca e dentro da barca ele falava para nós. Falava do amor de Jesus, da necessidade de nós conhecermos o bem, de praticarmos o bem e de nos modificar. Porque segundo as estatísticas, segundo os filósofos, segundo a história e segundo Jesus, o conhece-te a ti mesmo ainda vale para os dias atuais, principalmente. Nós estamos vivendo momentos de Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo momentos em que os pais não sabem mais se dizem não ou se dizem sim. Porque se disser não, pode haver uma revolução no Ministério Público. Se disser sim, pode deixar o perigo entrar por demais na vida daquele adolescente ou na vida daquele adulto que já está e ainda está morando com os pais. E essas indecisões na vida de cada um de nós, espíritos encarnados na Terra, é algo que nós precisamos nos sentar e fazer os serões, como Jesus fazia na casa de Simão Pedro. Porque se nós buscarmos a história passada, o primeiro núcleo de espiritualismo foi na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Eles iam trabalhar o dia inteiro, pescar nas praias da região, e à noite se reunia com Jesus, para conversarem e para Jesus falar para seus discípulos aquilo que não podia falar a toda aquela população que nós vivíamos atrás do Mestre de Nazaré. Nós queríamos conhecer, nós queríamos pegar em Jesus, tocar nele, porque era ele que curava. Era ele que fazia a gente enxergar a verdade. Era ele que trazia a consolação para as nossas almas. E nós, os cristãos, entrávamos nos circos de Roma, cantando frente a todo o assassinato, as queimas nas cruzes dos circos, para fazer com que aquela população pudesse se divertir. Será que nós teríamos hoje a coragem de colocar um cristão, colega, amigo, conhecido, um bandido, numa cruz e queimar? Nós não teríamos mais esta capacidade. Então chegou o momento de nós, espíritos encarnados na Terra, começarmos a olhar pelo nosso lado moral, a nossa espiritualização, porque isso está faltando de nós. Esta árvore é a nossa vida. Jesus não fala no Evangelho a árvore e a figueira. São simbologias que ele trazia para nós entendermos o significado da Boa Nova. Essa árvore é a nossa vida. Esta raiz que finca na terra, no solo, para que nós venhamos a frutificar. Mas em primeiro nós que temos um mapa reencarnatório de provações, de expiações, de missão, porque cada pai, cada mãe, cada jovem, cada cristão na Terra tem uma missão, por pequena que seja. A minha missão é cuidar da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu filho, ou da minha filha.
Ou do meu vizinho, que muitas vezes nós temos um vizinho que mora porta a porta conosco, mas é para nós que ele vem se queixar, é para nós que ele vem em busca. Ou nós estamos num trabalho e naquele setor que trabalhamos, a pessoa procurada somos nós. Então, nós servimos de âncora de salvação na terra. Como que Deus se faz presente para nós, no mundo? Através do nosso semelhante. Allan Kardec, em Obras Póstumas, diz: Deus chega à criatura através da criatura. Porque se nós somos filhos de Deus, feitos à semelhança dele, nós temos o reino de Deus dentro de nós. Mas nós precisamos cultivar esse reino, que é a salvação das almas. Este reino é a luz divina de Deus dentro de nós. E nós temos que procurar esse reino para fazer com que esta árvore frutifique, floresça, que crie muitas folhas e que deem uma sombra boa, para que as pessoas, quando chegarem perto de nós, se sintam agasalhadas, acolhidas nesta árvore frondosa. Não é de um dia para outro que nós vamos ser bons, porque nós somos bonzinhos, mas bons nós não somos. Então, não é de um dia para outro que nós vamos conhecer tudo no universo, porque esse universo grandioso é Deus que fala conosco. E esta raiz que nós precisamos deixar firme nesta terra, nesse solo, esse tronco fantástico que se forma a árvore, é o Evangelho. Esse Evangelho que traz para nós a iluminação, que traz para nós a luz da diretriz. Se eu estiver muito triste, muito desesperada, eu não vou poder entrar numa consolação pura se não for com Deus. E Deus se faz para nós através do Evangelho. E o Evangelho foi trazido por alguém que se chama Filho de Deus. Ele é o Filho, é ungido, ele é o Cristo. E ele trouxe para nós a boa nova, dizendo que nós não morremos. Ora, Nicodemos, tu és doutor da lei, tu não conheces o que é renascer da água? E tu, que estás lá naquela árvore, não tinha aquele homenzinho baixinho, que teve que subir, Zaqueu, que teve que subir na árvore para ver Jesus, porque o mestre estava chegando. Ó, já o efeito da espiritualidade. Mentira, tá? E Zaqueu sobe na árvore para conhecer e ver. Eu ia subir na árvore para ver Jesus, mas nem que me agarrasse num galinho. Eu queria ver, porque só em olhar para os olhos dele, curava. Quem conheceu e teve a oportunidade de chegar no Chico Xavier e olhar para ele, pegar na mão dele, sabe o que eu estou falando. Então, a proximidade desse mundo espiritual, ele é material, gente. Nós estamos no mundo inferior, espíritos inferiores. Para eles, no mundo espiritual superior, nós somos os obsessores. Porque nós temos todos os problemas a serem resolvidos nesta encarnação. Nós precisamos de deixar de ser uns orgulhosos, outros egoístas, outros fofoqueiros, outros muito soberbos, achando que sabemos mais do que todo mundo. Então, são diversas as nuances da nossa vida que nós precisamos reformar. Nascemos num corpo de carne, material, na Terra, num planetinha pequenininho nesse sistema solar, que não é o único a ter espíritos. Nós temos muitos. Mas se a gente não acreditar, nós vamos perder? Nós vamos ganhar? Deus vai esperar assim, olha, o sujeitinho lá, ou a sujeitinha, não acreditou que o homem pisou na Lua. Meu pai desencarnou sem achar que tinha o homem astronauta, sabe? E muita gente acha isso.
Meu pai dizia que tudo aquilo ali tinha sido uma novela da Rede Tupi na época. Não tinha Globo, era Rede Tupi. E a nossa televisão ainda usava aqueles plásticos coloridos na frente, né? E eu olhava para cima para ver se via os astronautas pendurados na Lua. Eu achava o máximo. Então, estas coisas, olha a evolução. Há 40 anos atrás, nós líamos livros grossos demais, porque nós tínhamos todo o tempo do mundo. Nós poderíamos ser professores ou, então, empregados do governo, né? As duas opções. Hoje, a variante é grande. Hoje, nós temos N modelos de trabalhos, de renovação, porque a cibernética, a informatização está aqui no nosso mundo. E aí o mundo espiritual disse assim, olha, o homem está com pressa demais, não tem mais tempo de ler livros grossos, então vamos fazer livros fininhos, rápidos, mensagens rápidas. Aí chega lá pelos meados dos anos 80, Emmanuel traz livros mais fininhos, e começa, no prólogo do livro, ele ainda diz, um amigo nosso do mundo espiritual perguntou, será que não existe um livro que nós possamos colocar no planeta Terra para que o homem na Terra possa ler mais rapidamente, porque ele está sem tempo. Ele sai de casa muito cedo, pega o ônibus, para chegar no trabalho pega 4, 5 ônibus. Nós aqui somos felizes, porque nós estamos no interior de Santa Catarina. E nós achamos que Criciúma é grande. E nós não temos tempo para olhar para o nosso filho, porque o WhatsApp toca o dia inteiro. Porque a informação tem que ser rápida, então o nosso cérebro tem que trabalhar e arquivar muito rapidamente. Quando é que nós sentamos com as pernas para cima, meu filho, vem cá. Aí chama a sogra, a nora, os filhos, a família, e começa a conversar sobre, quando eu conheci a tua mãe, foi assim, assado, e começa a falar a história da família. E começa a contar. A minha avó contava, ela casou com 13 anos. Eu ficava apavorada, porque com 17 anos eu estava fazendo vestibular. E ela contava que, para sobreviver, ela teve que casar com meu avô, que, na época, já tinha seus 16 anos. Era velho. Verdade. E ela teve 12 filhos. 12. A minha nona teve 14. E eram mulheres muito sacrificadas, porque os homens eram piriguetes. Os homens eram. Não me contrariem, porque eu fico nervosa. O meu avô era perigoso. E a minha avó, tadinha, foi o único homem, né, que ela conheceu, porque se fosse hoje em dia a coisa seria diferente, divórcio, né? Então, vejamos nós, 40, 50 anos depois, como a coisa está diferente. Uma vez a mulher não podia eleger deputado, senador, prefeito, nada, porque a mulher não pensava, não tinha sentimento. Hoje a mulher pensa, analisa, hoje a mulher toca o mundo, né? As finanças do mundo. Nós temos ministras, nós temos as mulheres na Europa que tocam ali o governo da Inglaterra. Quantas coisas a mulher já conseguiu entrar? Uma vez mulher não tinha o direito nem sequer de sair na rua e passar na calçada se tivesse um bar. Hoje não, a mulher entra no bar, senta com a amiga, toma uma cerveja, uma Coca-Cola e sai passear. Não é mal falada. Na minha época, não podia passar na frente, se tivesse um bar, tinha que atravessar a rua. Porque a gente ficava mal falada. Fulana está passando na frente do bar, alguma coisa ela quer. Porque quem ia no bar era só bebum. O que nós ia querer com um bebum? Não é? A gente queria ser professor. A gente estudava para ser professora, porque era digno, porque depois tu podia casar. Hoje, a profissão de professor não está sendo valorizada. Porque o professor, jovens, eles não têm mais esse sentimento de valorização.
E de quem é a culpa? Será que é deles? Será que existe culpa mesmo? E será que esse processo de renovação, esta árvore da vida, que cresceu tão rápida, nós precisamos acelerar. Nós precisamos chegar e conversar com a nossa família, para trazer novamente esta sementinha para dentro do nosso lar, o amor. Por que nós, quando a gente vê assim de madrugada, passa aqueles carros com som alto e tu acorda e não dorme mais? Porque o cara lá parecia que estava com tudo na cabeça, né? Chega a fazer barulho, para não ouvir os próprios pensamentos. Não sou eu que estou dizendo, é a espiritualidade. Para cegar o sentimento, para esquecer o que está sentindo na alma, o vazio. Eu ouvi de uma jovem que ela disse para mim, eu saio para a balada para me divertir, e eu volto pior do que quando eu fui. Uma jovem. Tu precisa beber? Tu precisa fumar? Tu precisa fazer o quê para ser feliz? A nossa felicidade, desta árvore que Jesus falou, para dar bons frutos, ela vai dar bons frutos se nós, com nosso coração, olharmos a vida com amor. Primeiro para mim, eu preciso gostar de mim, porque senão eu vou me jogar numa lata de lixo. Eu não vou querer ser feliz, minha vida não presta. Como que eu vou respeitar o próximo? Eu entro num ônibus, tem uma gestante em pé, eu vou me sentar, não estou nem aí com ela, a barrigona pesada, eu me sento, não estou nem aí. Um velhinho atravessando a rua com a bengala e os carros vindo, ninguém está preocupado, se matar o velhinho é menos um na vida. É assim que as pessoas pensam. Então, nós precisamos mudar esse sentimento que a humanidade está tendo. A taxa de suicídio, de depressão profunda, vai se acabar, porque nós vamos trabalhar com as nossas mãos. Quando Kardec pergunta aos espíritos, então a reencarnação tem o objetivo só de eu renascer de outras vidas? Não. Eles falaram, a reencarnação, o objetivo é a tua melhora individual e coletiva. Então, nós somos individuais. Então, eu sou diferente da Anne, diferente da Marister, diferente do fulano, Beltrano, Ciclano. Cada um é diferente, até os gêmeos, um é diferente do outro. Tanto que o DNA é diferente. Então, se nós somos indivíduos, nós precisamos contribuir para que a massa melhore, que a nossa comunidade melhore. É vergonhoso juntar o lixo do chão? Ah, não fui eu que joguei? Mas não importa. Vai a chuva, vai para o esgoto, entope o bueiro, inunda tudo. Eu tenho essa consciência. Todos nós sabemos. Então, a gente vai instruir aquele que jogar a sujeira no chão, vai dizer, ô meu irmão, ó, sujeira no lixo. O meu netinho tem 4 anos, esse vó, se jogar a sujeira no chão, vai entupir, vai encher de água. Tem 4 anos. Já está aprendendo. Os pais ensinaram, o colégio ensina. Porque no colégio também se aprende muita coisa boa. Mas a educação, a formação de caráter é dentro de casa. A intelectualização é na escola. Dentro de casa são nosso caráter. Nós precisamos saber reconhecer que esta árvore boa, ela precisa estender o seu tronco. Porque eu posso ser boa, traduzir para os meus filhos a bondade, e eles vão estender esses galhos, traduzindo a bondade. Ah, o amigo dele diz, não faz isso, deixa ela lá, deixa beber, encher a cara. Não, ele vai lá, conversa com a moça, até induzi-la a não mais se prostituir da forma como ela estava. Isto é generosidade. Isso é caridade. É um caminho para o amor. Então, o papel do homem e da mulher na Terra é muito importante. Não é porque a mulher é mais importante e nem o homem mais importante. Um completa o outro.
Hoje, os casais, tanto homem com homem, mulher com mulher, ou casais de gêneros diferentes, são importantes. Nós precisamos valorizar. Porque o conjunto é o amor. Hoje o conjunto é o amor, a compreensão. Não é porque é homem com homem ou mulher com homem, mas os espíritos. Dois espíritos, masculinos ou femininos, que se unam no amor e no respeito. Porque hoje o que nós precisamos na Terra é amor e educação, respeito. Por que eu vou desrespeitar o meu próximo se ele não é heterossexual? Se ele for homossexual, eu vou respeitar, porque ali tem um filho de Deus e ele é uma criatura, irmã minha, universal. É o meu irmão. Então, vamos respeitar, porque ali existe amor. Aonde não estiver o amor, não haverá respeito, nem entre eles, nem entre os casais. Se não tiver amor entre os cônjuges, não há respeito. E aonde não tem respeito, esta árvore não dá frutos, não dá sementes, não vai germinar. A raiz vai ficar seca, porque é vazia. O lar ficou vazio. Para que eu vou voltar para minha casa? Minha mãe nem sabe que eu existo. O meu pai, eu nem sei aonde anda. Isso é normal hoje em dia. Então, vamos trabalhar as nossas individualidades, mesmo que haja uma separação, um divórcio, mas ali existem espíritos que reencarnaram, que nós somos responsáveis por eles. Então, esta árvore, ela precisa ser frondosa para abraçar a todos. Mesmo que eu não aceite, mas eu preciso respeitar. Mesmo que o meu pensamento ainda não consiga entender, mas eu preciso respeitar. Eu preciso entender aquelas pessoas, meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa. Eu só preciso amar. Porque a maneira dele pensar, que não é a minha, mas vai chegar um momento que eu vou amadurecer e vou entender aquela pessoa. Ah, ele não queria dizer isso, ele se envolveu numa situação que não era porque ele quis, mas se envolveu. Então vamos lá, tentar ajudar. Não é o fim. Isso a espiritualidade faz conosco. Será que nós vamos querer ser jogado para as traças no mundo espiritual? Quando nos grupos de estudo mediúnico vem aquelas entidades muito chorando, desesperadas, nunca tive mãe, nunca tive pai, nunca tive irmãos, nunca ninguém me gostou, nunca ninguém me amou. Eu fui jogado na sarjeta. Olha o estado espiritual e mental dessas criaturas. Então, nós precisamos levar amor e olhar nos olhos das pessoas. Olhar, porque o olhar da pessoa está pedindo socorro, não é a boca. Quem tira a vida não fala, fica em silêncio total. O jovem em questão, que eu falei, ele era muito silencioso. Sorria quando eu passava por ele tinha uma cachorrinha. Descia a escadaria, muitas vezes comigo, conversava assim, coisas muito simples, nada demais. E eu lamento demais não ter tido o momento de sentar e conversar com ele. Isso eu lamento. Lamento muito de determinadas pessoas que eu soube, que já se passaram anos, que tiraram suas vidas, e que a gente sabia que estava em perigo, e a gente não fez nada. Porque a gente também tem vergonha, a gente tem medos, receios de chegar perto daquela pessoa. Quem não quer mais viver é agressivo ou totalmente inerte.
está vegetando. Não enxerga, não escuta. E todos aqueles que estão muito revoltados, eles estão pedindo, por favor, me ame. Então, que esta árvore frondosa, que é o Evangelho, seja colocada em nós. Chegou o momento, não tem mais como nós fugirmos. Nós não precisamos ir contra preceitos, ir contra as pessoas, porque pensam diferente, porque professam fé diferente. Deus é um. Nós amamos Deus da forma que nós quisermos, da maneira que nós acharmos que temos que orar. Mas se orarmos a Deus, nós vamos estar seguros. Eu posso orar caminhando, eu posso orar sentado, eu posso orar deitado, de qualquer forma. Mas a minha mente tem que se ligar a Ele, para que nós possamos ser protegidos, amparados por uma espiritualidade amiga, benfazeja, que nos ama, que dá o alerta vermelho e chama a nossa atenção. Então, vamos olhar para o nosso semelhante. Vamos perguntar, precisa de ajuda? Como tu estás? Quem você é? Aonde tu estás nesse momento? Nossos netos, nossos filhos, nosso parceiro, nossos irmãos de jornada. Não custa nada. Muitas vezes, vou contar um fato aqui bem rapidinho para nós terminar. Eu saio na rua e eu sou meia matusquelinha. Passa uma pessoa, eu adoro cachorrinho, porque a minha cachorrinha já tem 18 anos e quase morri semana passada, porque ela ficou internada 3 dias no hospital. E aí, quando eu vejo um cachorrinho, eu não perco a oportunidade de conversar com o dono do cachorro ou a dona do cachorro. E converso com o cachorrinho. Se eu puder dar um beijinho nele, eu beijo. E a minha filha diz assim, como é que tu consegue ser tão indecente? Eu digo para ela, eu não vou perder casamento, sou viúva. Não vou perder casamento, porque eu fiz isso. Porque eu conversei com a pessoa. A pessoa saiu com um cachorrinho para andar, muitas vezes assim, triste, né, com a cara amarrada. Aí tu diz bom dia, oi, tudo bom? Ah, que lindo teu cachorrinho. Pronto, a pessoa já se alegra. Não é? É um motivo da gente poder chegar perto da pessoa. Tu não sabe o que a pessoa naquele momento está sentindo. Agora, se tu diz, bom dia, tudo bom? Sai fora. Porque pode ele bater em ti. Então, a minha cachorrinha foi mordida por um cachorro mais velho que ela, tadinha. Sofreu um horror. Mas a gente precisa entender que o Evangelho de Jesus é alegria, não é tristeza. Não é porque a gente é médium, espírita, ou a gente, às vezes, não está de bem com a vida, de pá virada. Vamos caminhar, vamos olhar para cima, olhar as árvores, sentir o vento. A minha filha outro dia disse assim, mãe, hoje eu entendo como tu adora andar com a... Que eu entro no carro e baixo o vidro, digo, deixa o vento sair, entrar por esse carro. Agora eu entendo, porque é bom a gente sentir o vento. Agora que ela sentiu o vento no rosto. Está com 28 anos, agora que ela sentiu o vento. André Luiz desencarnou, depois que desencarnou, lá em nosso lar é que ele foi ver as violetas. Que lindo o jardim da Dona Laura. E a lua, que maravilhosa. Gente, eu fico na minha janela apreciando a lua. E adoro folhagem. Então é bom, isso faz bem para a alma. Isso faz bem para nós. É Deus falando conosco. A beleza. Ele disse para o Lísias, Lísias, na terra, eu achava bobiça parar para olhar uma flor. Isso é coisa de maricas. Ele falou. Aí o Lísias disse, mas como, André Luiz? É Deus, é uma maravilha da natureza. Pois é. E ele valorizou as flores no jardim da Dona Laura. Olha que maravilha, no mundo espiritual nós temos jardins. Parque das águas. O parque dos namorados. Nós vamos achar um namorado, Dani. No mundo espiritual. Nós vamos achar um namorado. O amor da nossa vida deve ter ficado lá de lá. E nós vamos encontrar alegria.
Agora, se a gente quiser desencarnar e ficar triste, pelo amor de Deus, né? Já chega a vida. Então, vamos para lá, do lado de lá, e vamos trabalhar, arregaçar a manga e dizer, vamos trabalhar. Vamos fazer algo de útil. Quem sabe costurar, costura. Quem sabe varrer, varre. Quem sabe limpar, limpa. E assim a gente vai vivendo. Gente, muito obrigada. Que a paz de Jesus nos envolva. E vamos pensar no Evangelho. Muito obrigada. Agradecemos a nossa irmã a mensagem da noite de hoje. Com certeza nós precisamos cultivar a nossa árvore, realmente. Nós precisamos valorizar ela para que possamos ter bons frutos. Porque quando nós estamos bem, quando nós estamos envolvidos no Evangelho de Jesus, nós sentimos que mesmo nos desafios e mesmo nas dificuldades, nós conseguimos passar por elas. Nós conseguimos ultrapassar e vencê-las. Não nos sentimos tão sufocados, tão doloridos e tão angustiados. Porque o Evangelho de Jesus nos convida a essa leveza, não a fugir do trabalho, não a fugir do desafio, mas enfrentá-lo com alegria, enfrentá-lo transformando isso num aprendizado, no entendimento de que é um momento oportuno para nós crescermos. E quando crescemos, levamos outras pessoas conosco. Estendemos esses nossos galhos e conseguimos doar os nossos frutos. E que esses frutos sejam doces, que esses frutos sejam saudáveis e nutritivos, não só para nós, mas para aqueles que são do nosso convívio e além. Então, nesse momento, convidamos a todos para a segunda etapa das nossas atividades da noite, que é do passe coletivo. Essa luz azul, ela é colocada justamente para auxiliar na nossa concentração, para que nós possamos meditar nos trechos e nas reflexões da noite de hoje, que nos convida à prática do bem, que nos convida o respeito ao nosso semelhante, porque o nosso semelhante é nosso irmão, é filho de Deus, tão equivocado quanto nós muitas vezes, tão tristonho ou com sentimentos confusos como nós também, que às vezes está sorridente, às vezes está silencioso, que às vezes está angustiado e que às vezes tem todas as soluções. Todos nós passamos por sentimentos diversos e que precisamos e queremos respeito. Mas precisamos também estender isso ao nosso irmão, à nossa irmã, que muitas vezes também está numa situação diversa, numa situação conflituosa, ou numa situação em que precisa apenas conversar, precisa apenas chegar junto e saber que é acolhido, que ali recebe o amor, mesmo silencioso, mesmo sem palavras, que tem um aconchego. Todos nós precisamos disso, meus irmãos. E Jesus já nos diz e nos convida que façamos ao outro aquilo que queremos para nós. E se nós muitas vezes queremos o colo, por assim dizer, por que não também estender ao nosso irmão ou irmã no seio da família, nas nossas relações sociais, nas relações profissionais? É claro, conforme a necessidade e merecimento, conforme a oportunidade, mas há momentos que essa oportunidade está na nossa frente e cabe a nós aproveitarmos, numa palavra, num sorriso, num bom dia, num como você está, mas fazer isso com presença, fazer isso com sentimento, não apenas por ser algo social, por ser algo que a educação nos exige, que realmente desejemos saber como está o nosso próximo, como ele se sente, quem é ele, quem somos nós, como gostaríamos de ser tratados. Jesus nos dá esse parâmetro, que possamos segui-lo, para que possamos estender esses frutos tão falados na noite de hoje, esses galhos frondosos que cobertam, que acolhem, que dão sombra, que nutrem com amor, que acima de tudo, o amor que nós precisamos despertar em nós e ultrapassar as barreiras da indiferença, as barreiras do preconceito, as barreiras que nós criamos, que nós geramos em nós, que possamos ver o amor no outro e não o ódio, não a raiva, não a tristeza. Vejamos o amor
e compartilhemos esse amor universal, esse amor que Jesus deixou para nós e que Deus nos põe também nesse compromisso para conosco e para com o nosso próximo. Gratos por tudo, Senhor, gratos pelas reflexões da noite de hoje, gratos pela oportunidade de nos reunirmos nesta noite, nesta assembleia, que nós possamos retornar aos nossos lares em segurança, que nós possamos levar esse perfume de Jesus conosco e que durante toda a semana possamos olhar nos olhos do nosso próximo de forma diferente, de forma mais doce, de forma mais calorosa, de forma mais humana e principalmente mais cristã, envoltos nesse sentimento de acolhida, de ser acolhido e de acolher. Encerramos as atividades da noite de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações e livra-nos por caridade da prática do mal. Pois teu reino é o poder e a glória hoje e sempre, e que assim seja, Senhor, graças a Deus. Gratos, meus irmãos, pela presença de todos. Desejamos que vão em paz e que na próxima quinta estejam conosco novamente. Obrigada.